gravidez normal, foi tudo normal, tudo perfeito. Aí, eu levei ele a primeira vez numa fono que é mãe de uma amiga nossa. Ela é especialista em autismo. Na hora que ela falou, uau! Rita é mãe do Arthur. Você deixa de existir como você era. Você recicla, reaprende, se adapta e começa de novo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Primo Zé Cast. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Hoje, especialmente hoje, estamos falando sobre autismo. Vou falar sobre autismo. É uma série que a gente vai estar falando, abordando esse assunto, né? O assunto TEA, transtorno do espectro autista. Vamos aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, conhecer um pouco mais, conhecer a rotina. Estou trazendo hoje duas mulheres para falar sobre o assunto, que vivencia isso no seu dia a dia, que passa por uma série de situações que muitas vezes as pessoas não sabem nem têm a mínima noção do que é. Então a gente vai trazer um pouquinho de informação sobre o assunto autismo. Quero agradecer aqui também ao João da Coral. João, grande abraço, estou usando a camiseta que você me mandou, a camisa que você me mandou, estou usando. Muito obrigado aí pelo envio da camisa, estou usando ela. Pessoal da Coral, muito obrigado aí, um grande abraço. E vamos dar sequência aqui, vamos conversar com essas duas mães, né? Mulheres guerreiras, né? Gente, obrigado pela presença, muito obrigado também, eu sei que não é fácil. Mãe atípica, né? Como a gente fala, né? Mães e pais atípicos, né? Vamos começar aqui com a Fabiana. Fabiana, você é vovó, né? Sou avó do Theo, 9 anos. 9 anos. 9 anos de guerra, né? Esse menino maravilhoso que traz tantas bênçãos para nossas vidas e também desafios, né, Jota? Como a gente vem conversando a respeito disso, né? O desafio da família atípica aí para promover qualidade de vida, né? Para os nossos entes e para nós também. Sim. E a Dani, né? A Dani, você é mamãe. Eu sou mamãe do Léo, tem 10 anos, atípico, maravilhoso, bravo. Bravo? Muito bravo, que também a gente corre atrás, né, de que ele tenha qualidade de vida, que ele seja independente, né, esse é meu objetivo. Muito bom, legal. E eu sou o pai do Arthur, né? Então hoje vamos falar sobre o autismo e como isso impacta nas nossas vidas, né? Então eu me incluo nesse assunto, né? Então normalmente eu trago pessoas para falar sobre situações do mundo das obras, né? Então assim, muitos assuntos que a gente acaba falando aqui no canal, né? Nesse podcast. Mas hoje eu também faço parte desse assunto, né? Porque eu vivencio também minha rotina, meus sonhos, meus fracassos e assim por diante, né? Então vamos lá. Como começou, né? De que forma, o que aconteceu, de que forma isso aconteceu, né? Fabiana, quando que vocês descobriram, né? Que a sua filha vocês descobriram, né? A sua filha que é a mãe do Theo, a minha filha Maria. No processo da pandemia, né, a gente mais recluso em casa, a gente começou a observar um retrocesso de determinados comportamentos do Theo. Então, desde que ele nasceu, ele já teve diversos problemas. Então, ele ficou internado 24 dias na UTI. Desde então, ele fazia acompanhamento neurológico. Então, já era uma criança que já inspirava os cuidados desde que nasceu. Então a gente já sabia que alguma coisa poderia vir a acontecer. Natural, a família nega, né, um processo, uma dificuldade, às vezes no desempenho global da criança, a gente entende que é o jeitinho dele, que todo mundo tem seu tempo, uma hora isso vai acontecer. Mas um fato, Jota, chamou bastante a atenção da gente. No momento que ele estava interagindo com uma sobrinha neta minha, ela tinha por volta de 2 aninhos e ele 3. E aí a gente percebeu o brincar diferente. Ela toda organizada, colocando ali os brinquedos, dialogando com aqueles personagens que ela montou, e ele totalmente disfuncional.
pegou os brinquedos, era um outro processo de interação com aquele objeto. E a gente começou a pensar, alguma coisa tem por aí. A neuro já estava suspeita, começou com o processo de investigação neuropsicológico, né? E depois do exame neuropsicológico, veio o diagnóstico de transtorno do espectro autista, o TDAH, e um déficit do desenvolvimento global dele. Né? Mas viria a se fechar efetivamente o processo diagnóstico dele já com 7 anos. Ele está com 9 agora, Tá com 9. que aí foi acrescido o DI, e tirou o desenvolvimento global, que aquilo que estava impedindo ele, porque outro processo, né, que a gente traz quando eu vinha conversando sobre qual o superpoder, né, que o seu, Qual o superpoder, ele é TEA, ele é autista, muito inteligente, né? Aí quando você pega uma criança que tem déficit intelectual, qual que é a justificativa, né? Ele é herói do quê, né? Herói do quê? Qual que é o superpoder dele, né, nesse processo? Porque há uma movimentação talvez fantasiosa e romantizada do transtorno do espectro autista, né? E a gente traz essa situação justamente aqui, né? Você está abrindo esse espaço para a gente dialogar sobre isso, Dialogar e né? falar sobre esse assunto, né? Trazer, exatamente, trazer a realidade. Sobre as dificuldades que a gente passa, Porque as né? pessoas, elas costumam fantasiar, né? Costumam romantizar, né? Exato, aí a criança tá ali brincando com a outra. A outra tem um comportamento típico, brincando com a funcionalidade do brinquedo. E o atípico vai ver a rodinha, né? Enfim, ele tá vendo um barbante, ele quer ficar girando, aí pega na outra São criança. comportamentos totalmente diferentes Exato, a outra criança quer do abraçar, cotidiano ele de uma quer outra criança. repelir. E aí começa uma agressividade, né? O Theo teve ali no primeiro momento dele uma agressividade enorme, natural. A gente é chamado com constância na escola. E tudo isso foi somando para que a gente ficasse em alerta e depois buscasse essa assistência Entendi. mais ali, né, profissional. Mais pra entender. profissional. Tá, não, bacana. E você, Dani, como que foi isso? Como que você Então, descobriu que o Léo, Léo, que o Léo que era TEA? então, primeiro foi o ano passado, no terceiro ano da escola, né? Mas quando ele nasceu, ele foi um bebezinho que chorava 24 horas, né? Isso para mim, agora voltando a fita um pouquinho para trás, me remete um diagnóstico, né? Uma criança diferente. Então ele chorava 24 horas, ele não parava de chorar. Eu levava no pediatra, refluxo. Ele não chegou a ficar internado em nenhum momento, ele teve uma saúde boa. Porém, era 24 horas gritando e chorando, nada contentava ele. Eu não sabia se era roupa, se era. Ele só parava no colo, parava um pouquinho, daqui a pouco ele acordava gritando. Então, até os 2 aninhos, ele foi extremamente assim. E passou, eu trabalhava no financeiro, ele ficava com o pai. Para ir para a creche, dava um show, uma gritaria, né? Total, grudava em mim, não ficava de jeito nenhum. Eu achava que era birra. Falei, isso vai passar. Mas eram birras de 3 horas, né? 3 horas gritando, 3 horas chorando. Põe sapato, tira sapato, uma loucura. Quando ele estava com 6 anos, eu tinha convênio, eu estava trabalhando na época. Eu levei e falei, gente, eu vou levar no neuro, porque eu acho que tem alguma coisa, não é possível, né? Ou é psicológico ou é algum neurológico, tem alguma doença. E aí a neuro solicitou o teste, né? Neuro pedagógico. Só que ele não sabia escrever na época, sabia só alguns números e foi encaminhado para fazer o teste. Ok, fez o teste. Nesse teste apareceu TDAH, TOD e TEA. E apareceu as colocações de QI e tudo mais, o QI super elevado, superpoder, né? Superpoder, né? Superpoder 140 de Vamos dizer lá, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. É bem isso. E aí eu voltei na neuro, só que era convênio, e essa neuro não estava mais. Aí a outra que atendeu falou: não, isso aqui é tranquilo. Não precisa fazer Tranquilo nada. para quem, né? Não precisa fazer nada, não vou laudar. Ele é muito pequeno, tem 6 anos, eu não vou laudar. A criança aqui, ó, que escreve, faz. Não se preocupe. Fica tranquilo. E aí eu botei a pastinha debaixo do braço, tranquila, continuei trabalhando e tal. No terceiro ano, que foi o ano passado, começaram-se os problemas. Ele não fica mais em sala de aula,
começou a apresentar uma grande agressividade na escola, a escola veio me chamar, e era como nós conversamos anteriormente, todo dia eu estava lá, todo dia. E assim foi, no mês de novembro ele não foi mais para a escola, porque eu não aguentava mais levar e buscar. E sem laudo, que eu não tinha laudo, aí sem convênio, porque agora eu já não estava mais naquele trabalho, fui para o posto de saúde. Passei numa pediatra muito bacana, que é a que atende ele até hoje, mas também, como é SUS, a gente não consegue avançar muito, estou aguardando o neuro. Mas ela laudou, porque pediatra pode laudar. Então, ela laudou para eu poder ter a facilidade com a escola, com a Secretaria de Educação, dele ter uma educação especial, vamos dizer, entre aspas, né? Para ele ter uma cuidadora de pátio, para ele ter o PEI, né? O plano especializado individual, e para ele ter a tal da sala de recursos, que é uma vez por semana, né? Numa sala Uma sala separada, com uma exclusiva. psicopedagoga, né? É o que ele tem. E a TO do posto atende ele uma vez por mês, que, na minha opinião, não resolve quase nada, zero. Então, tá assim. Então, praticamente desde o ano passado que o Léo, estamos nesse processo de saber sobre o autismo, estamos lidando com as questões, aguardando. Eu também entrei com processo pela defensoria para ele ter um professor especializado para ele, né? E juntamente com o tratamento. Estou tudo no aguardo. Tá. Profissão. Em questão de profissão, né? O que isso impacta? Né? Vamos lá. Você falou que você é psicóloga, né? Sim, eu sou psicóloga já há muitos anos e mesmo sendo da área, né, de saúde, a gente encontra muitas dificuldades, né? Como você comentou, eu sou a parte que seria de fora da rede de apoio, sou avó, né? Você é avó, você dá Então, apoio para sua filha, né? exato. A minha filha foi mãe adolescente aos 16 anos, então tinha todo um processo pela frente, né? Quando veio a gestação, disse para ela: olha, o filho não impede a gente de fazer as coisas na vida, mas vai adiar alguns projetos, né? Só que com o diagnóstico do Theo, né, ela logo quando ele nasceu, ela teve um desejo ali muito íntimo relacionado a esse processo dele, de tantos adoecimentos e tal. Ela falou: mamãe, eu quero ser neuropediatra. Quero trabalhar com crianças, enfim e tal. E a gente, né, uma família pobre, né, que não tem poucos recursos ali, ou pela questão, né, de uma rede gratuita, né, de universidade, ou então não haveria possibilidade, ou talvez um processo de bolsa. Ela começou a ser empreitada, mas com relação a essas questões do adoecimento do Theo com constância, ela precisou se ausentar muito dos estudos. E ela é uma mãe sola, né? Enfim, o pai do Theo abandonou, né, o processo já no início, né? Não é uma pessoa que, infelizmente, não investe nem financeiramente, nem afetivamente nessa relação. E ela, como mãe sola, a gente acaba contando com auxílio nosso, né? E eu, por ser psicóloga, trabalho ali com essas questões, consigo trabalhar em casa, né? Home office, consigo ali Isso dar te uma ajuda porque assistência. você tem uma situação até diferenciada, porque como Sim, você tem esse recurso que vem da tua do profissão, meu ofício, você né? consegue dar um suporte diferenciado. Sim, Isso é um lugar de já. privilégio. Exatamente. Como eu comento até com as mães no Centro TEA, né? Que o Theo participa lá junto, foi até dessa relação do TEA que surgiu essa oportunidade de a gente estar aqui hoje, né, Sim, Dani? verdade. De quanto o Theo é privilegiado, né, nesse aspecto. O privilégio, nesse processo de ter, eu como vó, que estou ali, e minha filha está nessa empreitada de estudos, né, para ver se ela consegue uma oportunidade dentro da área que ela busca, mas não mitiga um pouco o impacto, mas, né, não sana. Tem os desafios ali, Sim. que são diários aí nesse processo, né? Então, tem o benefício de eu ser psicóloga, compreender, acolher, mas, por outro lado, né, também, a Dani passou por um processo que ela, né, vai ter que legitimar uma ocorrência com o Sim. filho, né? Então, a gente também já, como pais, né, que já sofremos ali e eu, avó, que a gente sofre com os nossos entes, às vezes precisa, infelizmente, a gente ter que lavrar um boletim de ocorrência em função de De alguma alguma questão, situação. né?
E a gente, quando tá uma delegacia, a gente é vó, tá? Não é psicóloga, não, a gente é vó. Mas, nossa, mas você como psicóloga, achei que você ia a sociedade ser tão mais te cobra a situação, né? serena. Mas como assim, né? A gente tem que estar serena aqui, tá passando por uma situação de violência, de um ente, a gente está aqui, né? Enquanto pessoa que sente, né? As pessoas se confundem um pouco, né? Essa Deixa questão. eu abrir um parênteses aqui, até que a gente está com a questão. O pessoal que está assistindo a gente, que está vendo esse vídeo, né? Que está vendo esse podcast, conta aí para nós também como que vocês descobriram, de que forma que vocês descobriram que o filho ou filha, né? A pessoa aí ligada à família de vocês, como que foi esse processo, como vocês descobriram esse processo aí do autismo na família? Né? Fala pra gente também saber, né, um pouquinho da história de vocês. Conta pra gente, né? Voltando aqui. Mas é nessa situação que a gente fala, né? Tem a facilidade, né? Claro, enquanto psicóloga, mas entender, é um ente, né? E todas as vezes que isso resbala nele de uma forma negativa e a sociedade ainda está pouco preparada, né? Como eu digo, passos de formiga meio que sem vontade ainda, assim está caminhando. E que bom esse espaço para a gente poder falar aqui, E né? o complicado, né, só abrir um parênteses aqui, que você acabou de falar, que a sociedade não está preparada, está se caminhando ainda para esse preparo, que hoje nós temos uma estatística aí, que nós temos aí praticamente de 31 para 1. Ou seja, a cada 31 nascidos, um autista. E normalmente o autista ele não vem, muitos não vêm só com autismo, ele vem com TDAH, ele vem com outras comorbidades. Exatamente. Então, assim, o quanto isso é complexo e complicado para a sociedade. Impacta diretamente na sociedade. Impacta. Mesmo eu estando dentro da área da saúde, impacta na minha casa. Então, você imagina, eu sou psicólogo, meu marido é psicólogo, né? Meus sogros e sogras são psicólogos, que são os bisavós do Theo, mas isso, né, a gente reduz aqui nesse nosso, mas impacta. A gente está sempre observando ali quando a filha precisa desse apoio, como que vai fazer, como que a coisa funciona, é uma consulta, é isso, enfim. Então, todo esse processo, a gente está ali com os pratinhos girando, né? Minha filha não tem uma renda, nós não somos pobre que garanta, tá? Que a gente está num limbo social. A gente é pobre que garanta alguns benefícios que o Theo teria, condições, e a gente não tem condições financeiras para estar ali. Até no Ministério Público, se a gente precisa acessar os órgãos públicos para conseguir, a gente não consegue, né? Porque, né, olha, a sua renda aqui, você está aqui. Mas aí você fala, mas eu tenho essa renda aqui, mas olha aqui, per capita, olha que eu tenho 4 filhas, um neto autista. Então, não dá para a conta não fecha, mas e aí? São os desafios que a gente vai, enfim, tendo aí para esse momento. Na verdade, você, Dani, como que é esse processo? Você é economista, né? Eu sou economista, eu venho do mercado financeiro, né, a parte administrativa, sempre trabalhei com números, né, contas a receber, contas a pagar, e fiquei meio que fechada nisso, né, sempre saindo de manhãzinha, voltando de tarde. Na verdade, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de sair de manhã, voltar de tarde, chegar em casa, fazer o que tem que fazer e ponto final, né? Tá. Então, por isso que agora eu tive que parar de trabalhar, tem 1 ano, né? Eu tô em casa, vendendo tênis online. Tive que mudar completamente, né? Você criou uma loja online? Não, ainda tô ainda tá engateando. Vou vendendo no WhatsApp. Tá vendendo no WhatsApp. Porque como a minha área não é vendas, então eu tenho batido muita cabeça com essa venda. São desafios. É um desafio. É um desafio, porque batendo a cabeça o tempo todo. Né? Você está habituada com números, com planilha. Números, com planilha, vou ganhar X e X vou ficar. Agora, eu fazer meu salário, eu nunca passei por isso. Então, para mim, está sendo uma frustração imensa, né? Eu ter que abrir mão desse universo corporativo, né? Entender que eu não posso, mas não posso por quê? Eu sempre estou me brigando comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta para dar essa continuidade nesse assunto aí. Você veio do mercado corporativo, da área financeira, né? E você estava habituada a ir trabalhar, voltar para casa, você tinha uma rotina de trabalho. Aí na hora que entrou o Léo, né? Isso. Entrou o Léo na sua vida, essa rotina foi desfeita. Foi.
né? E além disso, assim, as questões de ter que ficar levando ele para atendimento, levando para cá, levando para lá, não sei o que, isso atrapalha na sua vida comercial. Isso, eu não posso ter um trabalho corporativo, porque as empresas elas falam que tem a inclusão, que tem a capacitação da mãe, ajuda e zero, porque eu fui mandada embora diversas vezes Por conta por dessa conta situação? dessa situação, por ter que sair, porque chegar atrasado, porque a escola ligou, tem que sair correndo. Então, Quer dizer, você tem que estar ali para dar suporte para o filho, para a filha, e muitas vezes é mandado embora da empresa, porque justamente isso, você tem que faltar naquele dia ou naquele horário, você não pode estar na empresa, né? Porque tem que tem que ir levar lá na terapia. escola, você não tem apoio, não tem quem faça isso. Isso. A empresa, nós somos uma empresa inclusiva. Até o Mas na capítulo... prática, É o capítulo 1, né? até o capítulo 1, exatamente. Então, assim, você aí de casa aí, né? Como é que é a sua vida? Você já passou por isso? Já foi mandado embora por conta de uma situação dessa, de ter que buscar, levar seu filho numa terapia, ter que ir na escola várias vezes, a escola fica ligando para você ter que ir lá buscar seu filho, e aí você acaba tendo que sair do trabalho para ir lá, porque você não tem quem faça isso. Conta pra gente também aí essa dificuldade que você passa, né? Que a gente passa, né? Porque as pessoas não têm essa dimensão. Como que é a vida de uma mãe, de um pai que tem um filho autista, né? Claro, a gente tem uma infinidade de situações de outras pessoas, né? Com problemas, né? Mas hoje nós estamos falando sobre o autismo, Sim, né? tá As falando desse dificuldades. recorte. Exato. Então, assim, você passou por essa situação de ter ser mandado embora da empresa por conta de ter que dar suporte para o seu filho. Exatamente. E aí eu hoje tem 5 anos, né? Eu sou separada, o pai não dá muito suporte também financeiro nem afetivo, né? Só quando ele está disponível. Então não me ajuda, né? Não é essa ajuda que a gente precisa de um braço, a gente precisa de alguém para trocar com você na terapia. Então eu não conto com ele. E a minha mãe, né? Eu moro com a minha mãe, com meu outro filho mais velho. É uma senhora aposentada, como a Fabi falou, a gente não é pobre de maré, mas a gente sobrevive ali com a renda dela, porque a minha Sim. renda é praticamente Ajuda, né, zero. na renda, A minha né? é zero, né? Porque eu não estou conseguindo suprir as necessidades ali da casa. E vamos tocando, né? Vamos tocando na medida que dá, né? Pra gente ir caminhando e tendo uma qualidade de vida pro Léo, né? Que é o que eu espero, né? Que ele tenha pro Léo e pra nós, né? Qual foi ou qual é uma das ou a principal ou né, barreira que você enfrenta em relação ao seu filho? Eu acho que a agressividade, né? Que eu acho que é muito grande nele, ele não consegue lidar com as frustrações. E isso, o que que impacta em mim? Eu fico de mãos amarradas. Por que que eu posso fazer, né? Então, quando alguém me liga da escola falando que ele bateu ou quebrou algum objeto, quebrou o óculos do garoto, que nem ele quebrou, eu fico arrasada. Por que que eu fico arrasada? Porque o que que eu vou fazer, né? Sim. Não posso bater nele, ele não faz o que ele quer. É, então eu fico arrasada, né? Com a outra criança que recebeu o golpe no rosto, com inúmeras situações que a gente vai ali lidando e não sabe o que eu posso fazer, Você tem que né? aprender a lidar com cada momento. Exatamente. Porque assim, como diz, né, não existe uma receita. Né? Você passa pelo médico, o médico te orienta uma série de coisas, mas o dia a dia, a rotina, funciona de uma maneira totalmente diferente. Então você lida justamente, a escola te liga, porque ele está na quadra, ele não entrou na sala de aula. Ele Fica está na aqui, quadra. ele está lá na quadra. Aí você vai na escola, o menino está lá na quadra sozinho. Uhum. Aí você fala, tá, tudo bem, mas cadê a auxiliar de classe dele? Cadê A cuidadora. a cuidadora? Não veio hoje, É, Aquele episódio. isso. né? Não veio Nossa, hoje. Então, e Foi aí notificado, né, Nossa, Dani? foi. Foi notificada que o tio da perua não levou ele. Não levou ele. Não levou. O tio da perua deixou ele na escola, porque a Deixou na cuidadora não escola. pegou. Ele desregulou, ficou no pátio, sem tênis. Aí a hora de perua, ir embora. Vamos embora, vamos. O tio da perua desceu, falou, Léo, nós estamos indo embora, tchau. Ele é literal, tchau. E foram embora. E ligaram pra mim e falaram, seu filho ficou aqui na escola.
Sim, que é uma característica do autista, ele é muito literal. Sim. Se você falar para ele, tá chovendo canivete, como o Theo. É. Não, vó, não tá chovendo canivete. É só água. Só Isso. vai te molhar. Eles são muito literais, né? Sim. Você falar que tá indo embora, ele tchau, Tchau, né? tchau. E outra, o quanto isso impacta nas nossas vidas sociais, né? Por exemplo, você consegue ir num restaurante? Não. Você consegue, tipo assim, olha, eu vou num restaurante, vou almoçar, Coisa simples, vamos almoçar, né, da vida. É. vamos numa churrascaria? Você consegue pegar seu filho, hoje eu vou levar meu filho e a gente vai numa churrascaria. Você consegue fazer isso? Não, que aí ele fala assim, mãe, vai ter muita gente? Eu quero sentar numa mesa que não tenha muita gente. Como é que eu faço? Não é? E você, Fabiana, Olha, como que é? diversos. Eu falo, né, novamente desse lugar de privilégio, né? Então, quando a gente descobriu que o Theo, ali aos 3 anos, né, já fechava muitos critérios para o autismo, um deles, né, essa questão do literal, né, a rigidez cognitiva, a dificuldade de comunicação, porque hoje, né, a gente traz essa romantização, as pessoas falam muito pela internet, né? Sim. Ah, eu sou autista, eu sou TDAH. Ah, tá cheio de gente se nomeando aí. Né? Eu sou autista, como se fosse um privilégio. Exato, eu não consigo ficar onde tem muita gente. Não. A gente pode ter traços autísticos, até como o Dr. Paulo, neurologista, né? Ele fala muito a respeito disso. A gente pode ter traços autísticos Exatamente. e a gente tem muitas características, mas fechar critério para um diagnóstico de transtorno de espectro autista, a gente fala de uma complexidade de situações. E uma delas é esse impacto no que tange ao social. Sim, ontem eu estava na primeira comunhão da minha sobrinha. E ontem eu me emocionei muito. Ontem me tocou muito intensamente, porque eu sou católica, praticante, né, enfim, e eu fiquei me questionando. O Theo, ele embora tenha 9 anos, às vésperas aí dos 10, ele tá no 4º ano, ele não sabe ler, ele não reconhece letras, ele não fixa. Tem uma inocência, né? Porque eles não conseguem fazer uma leitura nesse aspecto social que a gente chama dessa habilidade de interpretar, de fazer leitura dos outros. Então, por conta dessa carência, dessa deficiência em identificar, eles são vítimas da sociedade. Hoje a gente vive às vésperas de falso gerente bancário, Isso. falsa grávida, né? Falso advogado, né? Então tem tantas coisas aí. Eles são vítimas dessa questão da sociedade, eles não fazem essa leitura nesse aspecto social. E ontem, o que me tocou muito, toda hora que o padre falava amém, a gente já terminou? A gente já pode ir? Ele foi quase entrando ali, mas foram anos treinando esse processo, que eu te falo. Aí ele teve acesso à terapia ABA, que ajudou muito nesse ambiente para trazer a regulação, para auxiliar, mas mesmo assim, a gente mitigou bastante, mas ainda assim, ontem ele estava quase indo num processo. Que é importante a gente expor vez e outra. E eu exponho ele vez e outra justamente para um processo pensando lá na frente, que em algum momento, Ele vai precisar. que o grande temor dos familiares é que em algum momento a gente vai passar pela ordem da vida cronológica. A gente vai Exatamente. passar, e quem que Acho que vai muitos ficar? têm essa preocupação. Exatamente. Acho que a maioria, né? Você aí de casa aí também com certeza também tem essa preocupação. Na hora que eu for, como vai ser? Isso. Quem vai ficar? Quem vai cuidar do Quem meu vai filho? cuidar? Quem vai ficar com ele? Quem vai se responsabilizar pelos cuidados dele? Pela rotina dele? Porque a gente tem uma rotina com ele. Sim. Né? O Arthur está com 13 anos. Existe uma rotina. Então, a questão que eu te perguntei relacionado a ir, por exemplo, numa churrascaria, Sim. né? Num restaurante. Então, o passeio é aquele passeio que Sim. é bem direcionado, porque assim, eu não consigo ir em qualquer local. Porque foi o que eu comentei com vocês anteriormente. Eu fui num aniversário da família, na hora que chegou na porta do salão de festa, tinha um monte de gente ali, Sim. já era. Eu tive que voltar para trás. Né, a gente Ou tem seja, problema com isso. diversas vezes. Então, assim, você não consegue sair, não consegue. Eu já tentei, por exemplo, num cinema, num shopping, já tentei assistir uma sessão. Coisas aparentemente de uma vida cotidiana. Cotidiano normal. De Fui pessoas lá, que a gente estão- foi lá numa sessão, eu tive que levantar e ir embora.
Sim. Porque ele começa a ficar agitado, Se as pessoas começam a desconcentra. reclamar, Uhum. porque assim, as pessoas, muitas das pessoas que estão no local não entendem e também não querem entender. Porque cada um fala assim, não, mas eu vim aqui para assistir o filme, eu quero assistir meu filme, porque eu paguei para assistir. Lícito, né? É lícito, Genuíno. exatamente. Porém, no que tange a sociedade, a gente precisa também pensar nesse processo. É muito complexo, né, Jota? É muito Exatamente. complexo essa movimentação. Ah, e justamente ontem eu ficava assim refletindo. Claro, o que me tocou ontem, assim, será que ele né, é um processo simples lá da catequese, 3 anos. Ele falou, ele não conseguiria ficar 3 anos Eu até vindo conversei com o ali, padre também. Ele porque ele falou, não não, vai não conseguir vai fazer conseguir catequese. 3 anos ali. Uma Não que ele não adianta. lê, não. Ele não anda, ele só anda. Como é que você vai fazer? Não tem condições, né? Só que ele quer ir lá na hora da comunhão, ele quer ir lá. É. Aí ontem me tocou isso. São coisas que a gente está falando para esse público que está lá, de pessoas que vão se identificar porque tem entes que têm o transtorno do espectro autista, e outras tantas pessoas que vão falar assim: ah, isso aí é bobeira, isso aí é bobagem, isso aí é falta de educação, isso é falta de sentada. É. E a gente está falando de uma questão que é muito além. Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu. A gente costumava levar o Arthur na sessão azul. Para quem não sabe, sessão azul é uma sessão exclusiva para autista ou síndrome de Down, né? Crianças especiais. Né? Então a gente foi na sessão azul, se não me engano, no Shopping D. Né? A gente costumava levar ele na sessão azul. Um dia eu fui no shopping porque a gente tinha comprado um celular, né? Tinha trocado de aparelho e tinha que ir até a loja para retirar o aparelho. Para ir lá na loja acho que na loja da Claro. Vamos no shopping, na loja mais próxima, a gente foi no shopping, tá bom. Vamos no shopping, vamos levar o Arthur, a gente aproveita para fazer um passeio. Até aí tudo bem. Ele entrou no shopping, fomos até a loja, chegou até a loja. A gente entrou na loja, só que aí ele não queria ficar dentro da loja. Aí eu falei, então, eu vou dar uma volta com ele. Sim. Ele não consegue ficar dentro da loja. As adaptações que vocês foram pensando na necessidade dele e adaptar para aquele ambiente tá social. bom, até aí, normal. Vou dar uma volta. Ele começou a me puxar pro lado do cinema. E pro cinema, pro lado do cinema, né? E aí, quando chegou na área do Porque cinema o Arthur ali, não é verbal, né? não é verbal, ele não é verbal. Começou a me puxar para a do cinema. E na hora do cinema, aí eu falei, não tem cinema, tal. E você vai tentando falar. Até um determinado momento que ele se jogou no chão e começa a fazer aquele escândalo. E as pessoas começam a passar do lado, né? Tem gente que aproveita até para filmar. Exato. Tem gente que aproveita até para Isso, filmar, o para virar circo, postagem. né? O circo. Né? Vira aquela coisa, né? E aí o que acontece? Naquele momento eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Né? Liguei para Ana. Falei, ó, tá acontecendo isso, eu não consigo nem voltar para a loja. Tá aqui. Aí tinha um segurança perto, fiz um sinal para segurança, é aqui que eu tô precisando de ajuda. Segurança chegou ali, eu falei, olha, ele é autista, tá acontecendo isso. Normalmente a gente vem aqui para assistir a sessão azul no cinema, mas não tem sessão azul, não tem condição de entrar com ele dentro do cinema. Aí ele falou, a gente não pode tocar. Falei, como é que eu vou tirar ele daqui? Aí ele, não, peraí, vou chamar um bombeiro. Chama um bombeiro, que é o bombeiro do shopping. Chama um bombeiro, aí chegou o bombeiro, aí o bombeiro avaliou a situação, tipo assim, ele anda de cadeira de roda? Falei, vamos tentar. Aí pegou uma cadeira de roda, trouxe a cadeira de roda, o Arthur viu aquilo como uma brincadeira. Sentou na cadeira de roda, a gente conseguiu, já levei ele direto pro carro. Sim. E é o bombeiro dando apoio ali, né, pessoal, tipo assim, os as pessoas bastidores passam, que ninguém sabe, ninguém faz entende o que ideia. está acontecendo, né, e as situações que são as frustrações desses momentos começam a dar aquele sentimento de frustração, você fala, Angústia, né? Dentro da psicologia a gente vai falar da frustração do filho ou da filha, né, que vem com todo esse processo do perfeito. Quando a gente está gestando, a gente pensa no perfeito, a gente não vai pensar no defeito. Exatamente. E quando até quando eu preciso dar um diagnóstico para uma paciente, enfim, para acolher uma paciente que está recebendo um diagnóstico de um possível problema,
né, nesse movimento, durante o processo gestacional, que isso pode acontecer, de algumas que são possíveis de identificar e outras depois, pós-natal, né? Então, essa angústia, essa frustração do filho perfeito. Porque as pessoas na vida do cotidiano, elas entendem que eu tenho uma vida normal porque eu vim assim, eu tive isso. Ela nunca pensa no não perfeito dela. A gente não tem essa... Não tem. E aí, quando o outro, né, está nesse processo do não perfeito, né, o que eu falo, desse não perfeito é fora do padrão da sociedade, né, na tipicidade. Há sempre uma fórmula mágica para poder cuidar do seu filho. Isso, que vai dar certo. Exato. Não, faz assim, faz... Isso. Agora é moda autismo. É moda, virou agora moda. Entendeu? Virou modinha. O pai Exato. fala isso. Ele Léo. só não fala. moda. Ele só não fala porque você não estimulou. Porque senão. Porque tem aí até algumas fórmulas mágicas, né? Que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, meu filho foi curado. Porque Deus curou Isso. meu filho. Ele era grau 3 nível 3 de suporte. Isso, curou. E curou. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com essas situações, porque às vezes essa mágica toda ali vai descredibilizando de pessoas que estão na luta, como a gente está nessa luta. Na luta, De na conscientizar luta pessoas nesse diária. âmbito social. Ontem, né, uma situação simples ali, começou a entrar nesse disruptivo, as pessoas vão se incomodando. Eu vim aqui para assistir a missa, o isso. pessoal vem aqui para ver, eu não quero ver isso aqui. Né? Aí Então, pega ele, sai com ele um pouquinho para ele se regular, volta, toma uma água, sai, você... Quantos eventos sociais, Jota, você perdeu? Quantos eventos sociais você estava comentando? A gente, antes aqui do início do podcast, a gente estava comentando que você tem um aniversário da tua Isso, família. lá em Vinhedo, o aniversário, né? Nós vamos de ônibus da rodoviária, dia 6 de dezembro. Eu já estou preparando ele. você já está preparando ele para conseguir Porque ir. tem que ir, ficar sentadinho 1h30 no ônibus, depois desce, vai na casa do primo, ele fica lá o dia inteiro, depois volta à noite. Então Quer tem dizer, uma série muda a de rotina dele, então preparações. assim, você tem que preparar ele para... Sim, que família. Que Pra prepara... gente pensar na frescura, né? Que família gostaria de se subordinar a essa frescura, Isso. a se privar de questões no âmbito social? A gente teve uma dinâmica no Centro TEA que foi bem interessante, né? A gente falou ali de coisas que a gente já não fazia há muito tempo e que você gostaria de fazer. E aí, algumas pessoas falaram coisas assim muito simples que pode parecer para outras pessoas ali de uma vida muito típica. Nossa, não faz porque não quer, Não né? faz porque não quer, né? Não faz por, nossa, tá falando que não tem tempo. Ninguém tem tempo. Temos as mesmas 24 horas. Isso é Isso, bem interessante, né? E coisas simples, né? De mulheres que Mas já o que têm... você faz com as suas 24 horas, né? É o segredo, né? É. É essa situação. Esse é o segredo. Então, de mulheres ali que há 14 anos elas não gostavam de dançar, elas não saíram para dançar com o marido. Elas queriam estar num barzinho, às vezes sentar com as amigas no final de tarde, tomar uma cervejinha ou comer um petisco Fazer tranquila. qualquer coisa, não Elas consegue. queriam ali ir num salão fazer uma escova no cabelo, porque o filho demanda e não tem rede de apoio. Sabe o que é você não ter rede de apoio? Para você poder, assim, às vezes ir fazer Se necessidades cuidar. fisiológicas básicas com tranquilidade, Sim, que o filho desregula. exatamente. Então, já teve situações de Sabe hotel que de você falou uma regular, a gente coisa tá aí que ali eu- segurando ele enquanto eu tô ali No banheiro. uma dor de Você cabeça. imagina. Às vezes você precisa ir num banheiro, né? Tem que levar um mocinho. Tem que levar. Né? Você não tem quem te dá o apoio para você conseguir ir no banheiro. Sim, exato. Às vezes você quer ir no banheiro e não consegue. Não consegue. Né? Por exemplo, se eu tô com o Arthur, eu vou no banheiro, eu vou ter que levar ele. E eu também. Se eu tô com o Léo, ele tem que ir comigo no banheiro. Sim, Porque E eu já não vi tenho uma como, ele mãe não vai entrando me no banheiro esperar. com um adolescente. sim, Porque o menino não fica sozinho lá fora. Então ela falou, gente, tem que trazer ele. exato. A gente precisa deixar de olhar com estranheza isso e licitar, opa, né? Claro, não vem na testa escrito, mas de listar, olha, pessoal, com licença. Então, como eu ontem, ele é autista, tá? Porque o pessoal olhou com tanta estranheza, falei, ele é autista, tá? Então ele tá mais agitado, mas já ele se acalma, viu? Enfim, aí ele começa a gritar, num momento, no ambiente que socialmente, né? Por que o TEA impacta no aspecto social? Porque socialmente a gente faz leituras dos Isso. ambientes. E a gente fica quieto, a gente dá risada quando precisa, né? E eles não. Eles não, eles têm esse processo, né? Exatamente. Essa dificuldade. A gente precisa o quê? Quantos eventos sociais a gente acaba sendo impedido de ir?
Você não consegue. Você não consegue ir. Fazer um mercado, né? Coisas Nossa. simples. Coisa Desafio simples. de ir no Eu, mercado. assim, exatamente. Ou eu tenho que ir, ou minha esposa tem que ir. Mas, por exemplo, no dia que a gente faz, ó, vamos levar ele, então é aquele dia que é pouca coisa. Sim. Porque aí ele quer pegar, por exemplo, escova de dente. Aí vai lá, quer pegar a escova de dente. Vai lá, quer pegar a velhinha de aniversário. Uhum. E aí eu tenho coleção de velhinhas de aniversário. Sim. Porque cada vez que eu vou no mercado e levo ele, mas assim, também não posso impedir ele de ficar indo Sim. nos locais. Sim. Então eu já vou preparado. Então, se eu vou no mercado, então eu já fiz um mercado. Então, no dia que eu vou levar ele, então nesse momento que eu vou levá-lo, eu já sei que eu vou ter que parar naquele, porque ele vai entrar no mercado, ele vai direto para o ponto que onde tem as escovas de dente e a velhinha de aniversário. Sim. Né? Então, assim, eu já tenho velhinha lá para quem precisar de velhinha. Você vê, entendeu? esses são os bastidores, né, Jota, de quem tá aí falando do romance, né? Que a gente tá Exatamente, quem tá tecendo falando com do terra, romance, né? Que fala, exatamente. só para receber benefícios. Isso. Oh, E os benefícios são tão difíceis, como você falou, a gente tem que estar na linha total da pobreza. da miséria, né? Da miséria. Por exemplo, pra poder Loas. receber. Vamos dar um exemplo aí, eu o não consegui Loas. receber o Loas. Né? Você não conseguiu. A gente tentou, Uhum. fez o processo do Loas, mas a gente não conseguiu. Eu também fiz o processo, não consegui. Então, assim, você faz... Minha filha não conseguiu a defensoria pública para apresentar o pai, por exemplo. Para representar o pai. Aí nós, né, agora que estamos pagando um advogado para representar, porque assim, mas você mora onde? Eu moro com a minha mãe, eu sou sustentada pela minha mãe. Então entra a renda da sua mãe. Mas aí você divide. O benefício é para quem? Entende? Aí, O benefício não é para Para a criança, para as necessidades da criança. das necessidades dela. sim, você vai num Não é pra defensor você. público que Isso. ela tem uma outra família, ela tá agregada aqui. Ela tem uma família, ela tem ela e o filho é dela. Que nem eu e a questão da minha mãe. Ela tem aposentadoria, mas só que eu sou uma outra família, eu e meus 2 filhos. Não é ela que tem que fazer tudo, né? Se pegar a renda dela, não dá, Uhum. né? Exatamente. Essa situação. E aí você tem que passar. E aí os processos são processos longos, Longos. porque assim, para você espera às vezes um tempão para receber uma negativa. Sim. Isso. A gente tava com uma representação. Por que hoje o Theo foi para uma escola particular? Mas ele estava na prefeitura, ele vem da rede. Então, na rede, ele estava sendo assistido, então tinha o acompanhante de sala, enfim e tal. E a gente entrou com um processo contra a prefeitura para poder permitir para que ele tivesse o terapeuta em sala. Por quê? A importância de o quanto mais rápido vem o diagnóstico, mais rápido vem a intervenção. Exatamente. mesmo. Quanto mais rápido você detectar, ir atrás, começar a buscar, você vai conseguir ter os atendimentos mais Exato. cedo, porque o processo realmente É isso. demora demais para você conseguir É esse processo. fazer um atendimento, É isso. né, E quanto numa instituição. E você fala de reduzir um comportamento inadequado, regulação, você está falando disso, de uma criança que ela vai precisar ali, ela vai se tornar adolescente, adolescente vai ter as questões da sexualidade, tantas Isso. outras situações ali na frente, que a gente precisa Ele administrar tem as aqui. mesmas condições das outras crianças, dos outros jovens, Vai ter. vai ter as mesmas condições, mas de uma maneira diferente. Exato. E aí a gente não está preparado para esse processo. Agora, quanto mais rápido. Então, a minha luta com a prefeitura foi justamente essa, porque aí eles não permitiam, ele ficava 1h30, ele estava no integral, mas ele ficava 1h30 porque a escola ligava. Aí minha filha tinha que sair, às vezes, do cursinho lá para ir buscar, aí voltava para ficar com ele, o outro restante. Nessa 1h30 já ligavam para poder ir buscar ele, porque ele ficava no corredor. No corredor. Uma frustração, uma angústia tão grande que minha filha falou assim: mãe, eu não participo mais de reunião regular. Então, a gente agora faz uma condição de ir na escola fora para falar especificamente dele. Por quê? A reunião regular, poxa, é fantástico, Jota, né, Dani? Você falar do seu filho, do rendimento do seu filho que tá indo. E o seu neto, o seu filho, só recebendo porrete. Só porrete. Porque quebrou não sei o quê, Porque porque quebrou o óculos, mordeu. porque mordeu, porque seu filho não para sentado. Exato. Então você vai numa reunião para só receber críticas. Sim, e assim, num processo de
E aí você não tem... Um apartar da E sociedade. a solução, né? E a crítica. Mas então, tudo bem. Ele procede dessa maneira, acontece isso, O que isso, a isso. gente Agora, vai fazer? tá, de que forma então que a gente vai fazer? Ah, mãe, mas a escola não está preparada, a gente não Mas tem isso não é uma recurso. responsabilidade nossa. Olha, mas ele está laudado, ele está aqui. Isso, A neuro, aqui, a neuro trouxe as indicações. Olha. Ah, então, mas não posso porque assim, a escola não vai ser responsável. Mas eu estou trazendo o profissional de fora para poder o quê? Para poder. Não, mas a gente não pode se responsabilizar se acontece alguma coisa. Então, foi esse processo que a gente tem que ir. Foi, claro, óbvio, né? Foi negado, né? Em O instância problema é esse. superior, porque nessa situação eu, poxa, para ver o mínimo de recurso, consegui uma outra escola para uma questão de bolsa. Então, falar ainda dentro desse privilégio para que a gente pudesse ter o mínimo. Então, hoje ele vai para a escola o quê? Para desenhar, porque ele não sabe ler. Agora, a nossa preocupação, né? Não sabe ler, tem dificuldade para se comunicar. Quando tiver adolescente, quando precisar ir para o trabalho, como que vai Então. ser? Será que vai conseguir trabalhar? É, Olha as angústias, né? sim. E ontem lá, o auge desse processo é porque eu olhava as outras crianças e ali tinha todos enrolados. Depois da catequese, vão pro crisma, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não vai... Isso. Aí eu pensando, será que o Theo vai ter tudo isso, gente? Grupo de jovens, Será né? que ele vai conseguir ter, assim, as coisas que a gente fala É. que pode parecer o básico, né? O óbvio. No caso do transtorno do espectro autista, não é tão óbvio assim, né? Exatamente. Tem que Isso pensar mesmo. nessas Tem- situações. Como É. vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Uma As nossas pergunta frustrações, constante. né? Por exemplo, Nossas né? frustrações. Dá a palavra aqui a Dani. A gente fala pra caramba, eu tô vendo que a Dani tá meio mais quietinha, né? Daniel. Deixa eu colocar, deixa eu colocar a língua aqui para descansar. Não, é isso mesmo. O que você, em relação à questão da burocracia, do tempo que demanda, que demora para conseguir um atendimento numa instituição? Muitas instituições hoje, para você conseguir um atendimento, às vezes demora 1 ano, 2, né? Dependendo de um atendimento, né? Por exemplo, o Arthur ele entrou no programa lá para fazer a terapia, a ecoterapia, que é a terapia com cavalo. Mas ele ficou na fila de espera durante 1 ano e pouquinho, esperando. Então você acaba até esquecendo. Quando a pessoa liga, você fala, nossa, já demorou, já E passou. essa agenda, né, do Arthur, como que é, né? Vamos pensar. Exatamente, Agenda. Porque Aí a agenda é chega- deles. Agenda. Aí chega esse atendimento, aí você tem que se adequar àquele novo atendimento. Isso. Ninguém tá Porque pensando você não está nisso. esperando aquele atendimento naquele momento, Exatamente. né? Então, como é que é? Então, em relação a isso? Eu tô esperando 1 ano neuro pelo posto de saúde, né, neuropediatra. As terapias, né, psicólogo, TO, o Léo não tá fazendo, né? Ainda bem que eu consegui lá no Centro TEA, são atividades em grupo, né? Não é terapia individual, mas são atividades em grupos, oficinas, que é muito bom, ajuda bastante, né? Eu percebo, mas que não é o ideal, né? O ideal é o ABA, é o TO, Sim, é a exatamente. psicóloga, é o neuro acompanhando. Eu acredito que ele precisa de uma medicação. Ele hoje toma risperidona 2 mg. Eu acho que ela e água é a mesma coisa, né? Ele oscila muito o humor. Então, assim, eu vejo que é muito moroso. E eu, paralelo a isso, eu entrei com a Defensoria Pública para conseguir o professor exclusivo em sala, já que ele tem a leitura, mas ele vai precisar do professor, que ele não consegue ficar dentro da sala. Eu também não sei se ele vai conseguir com esse professor ficar na sala, se ele não vai querer sair, se ele não vai desregular. Eu ainda não acredito 100% que vai ser uma mágica com o professor, né? Vai ser um outro processo, um outro trabalho. Mas eu acredito que vai ajudar com esse professor e junto com esse mesmo processo eu estou fazendo o pedido de tratamento pelo SUS, porque o SUS também disponibiliza, se não tiver na rede pública, uma clínica custeada pelo SUS, né? Eu estou pleiteando essas duas coisas, mas eu já estou há 6 meses, como se nós estamos falando de tempo, já estou há 6 meses 6 com a meses defensoria, aguardando. aguardando, já fez o ofício, e aí agora, dia 19, quarta-feira, eu tenho uma nova audiência que é a que eu vou cobrar. Falar, olha, não saiu nada ainda. E aí? Como é que eu faço?
com quem que eu falo? Com quem que eu falo? Né? E aí você fica à mercê de uma situação, né? Tendo que aguardar, porque assim, o filho, a filha, ela precisa de atendimento. Então, esse período de espera, ele está sem atendimento. Sem atendimento. Sim, Né? é exaustivo, né? Exaustivo. A gente tem que judicializar os direitos, né? O que está previsto em Constituição, Isso. a gente tem que bancar, como a gente fala, ela foi na defensoria, não conseguiu pela defensoria, e a gente ali pagando, né, advogado, para poder ter acesso aos direitos que estão previstos na Constituição. Exatamente. Aí é que a gente está falando, por que que você precisa de políticas públicas inclusivas? Isso. Por que que você... Para garantir o Pra direito garantir. mínimo. Que seja simples. Olha, fulano tem o laudo, é isso que ele tem direito, é isso que ele vai isso. fazer, acabou. Pô. A gente não quer nada a mais. Nada, não é nada. É essa condição. É dar direito à dignidade, trazer dignidade Porque para o eles. tempo é muito demorado, o processo, são processos longos, né? E aí fica essa frustração da mãe, do pai, tendo que esperar e o filho precisando de um atendimento, né? Então fica difícil, porque você que está ali no dia a dia, você quer fazer algo, e muitas vezes você não tem a condição, porque você não tem um conhecimento específico de dar um suporte ali. Você precisa de auxílio de pessoas que, além da situação que você já está no seu dia a dia, o desgaste físico, mental, né? Você tem o desgaste emocional para lidar com a situação. Então, envolve uma série de situações que, assim, quantas mães estão aí entrando em depressão por conta de ter que lidar com uma situação dessa, perda de emprego, né? Você acaba perdendo o emprego e aí não consegue se recolocar. Um burnout mesmo, Não. porque é uma carga horária gigantesca. Gigantesca, né? Né? Então, assim, é muito complicado a gente lidar, assim, o dia a dia, né? Porque o dia a dia, ele é exaustivo. Né? Já para a mãe normal, já é cansativo, né? A mãe que cuida de crianças típicas, né? Ela já tem aquele cansaço natural, né? Da maternidade, dupla jornada. Agora, para uma mãe atípica, é mais cansativo, porque você tem que, além de tudo que você tem que fazer, você tem que cuidar, né? E se manter bem para poder cuidar daquela pessoa, Por exemplo, né? O Centro TEA. Sim. O Centro TEA, o que a gente estava até conversando, né? Ele foi criado esse ano, né, 2025, né, em abril, né? Ele foi inaugurado em abril desse ano. O objetivo dele, né? Ele é de atendimento para crianças, jovens, né? Dependendo da idade, e o atendimento para a família. Então, muitas instituições só atendem a criança. a criança, o jovem, quem está precisando do Exato. atendimento. Só o beneficiário. Muitas vezes você fica ali aguardando, né, o atendimento, né? Durante aquele aguardo do atendimento, você fica com tempo ocioso, não tem uma atividade, não tem um outro atendimento, não tem, de repente, uma psicóloga, um atendimento com a psicóloga, Com toda certeza. uma sessão com uma mãe. Cuidado de quem cuida, né? Cuidar de quem Isso. cuida. Cuidar de quem cuida, porque adoece, né? Você tem deslocamento, a gente estava falando da rotina. Você tem atividade terapêutica durante o período da manhã, à tarde, escola regular e à noite. Agora você imagina, tudo isso em dinâmicas diferentes, quando você pensa dentro dessa assistência. Ninguém na rede está disposto a pensar nos cuidadores. Ninguém. Pô, mas ele tem terapia lá na freguesia do Ó. E Eu moro na... eu moro no Curupi. exato. Então, ó, então vai lá. É onde tem. É onde tem. Aí você Onde entra tem. naquela questão. Então ele vai ser, por exemplo, o Léo vai ser atendido lá na freguesia do Ó. Você mora, por exemplo, no Tucuruvi. Aí você tem. São A gente tá falando até a mesma região, né? Zona até a Norte. mesma, Zona Norte, vamos lá. Mas De lá no repente- centro até a gente pega pessoas que elas vêm do extremo da leste, extremo da sul. Isso. Aí você faz, E tem por extremo da exemplo, norte. quem tem, né? Tem pessoas que têm já, por exemplo, o atendimento lá do transporte. Eu Elas atende. o atende. Aí faz a solicitação do atendente. Vai demorar de 1 a 2 meses para começar a funcionar. Então tem esse tempo de espera também.
né? E se tiver alguma mudança de horário, porque às vezes vem um horário que não dá Isso. compatível, e aí isso atrapalha, aí você faz uma nova solicitação para corrigir horário. Sim. Aí você demora, aí eles cancelam o atendimento e vai demorar mais de 1 a 2 meses para começar novamente o atendimento ali dentro daquele horário. Então, assim, é uma série de situações que a gente passa ali no dia a dia que dificulta. Sim. Muitos não conseguem ter um emprego CLT, não conseguem ter um emprego CLT. Você é obrigado a ser um autônomo, ser um profissional liberal, porque o seu horário tem que ser flexível. Exato, porque onde tem. É. É onde tem e como tem. Ó, Isso. eu tenho aqui uma vaga na quarta-feira, das 3h30 às 5h30. É o horário que você tem. Exatamente. Você vai ficar com nada de atendimento, de assistência, ou você vai partir com... Ah, vou com esse. Vou com isso. Agora, como que eu vou fazer? Como vai? No Centro Té, a prefeitura conseguiu disponibilizar uma linha para passar Uma ali na linha frente. exclusiva que vai ali do Centro Té ao metrô Tietê. Até o metrô Tietê. Bacana, legal. Né? Agora, tem mães que a gente fala, né, que às vezes elas não conseguem, que vêm de outras regiões. Tá legal, que bom, né? Tô falando assim, não reclamando. Tô contando, né? Reportando aqui o caso de outras pessoas que não têm acessibilidade. Então, a gente precisa pensar que são crianças, jovens, adolescentes, adultos. Vamos entender que autista também fica idoso, Isso. tá? Exatamente. Autista Eles- também fica idoso. Eles crescem, eles se desenvolvem, ele tem né, passam pelas mesmas situações que todo mundo Exato. passa, né? E vai ter as necessidades que precisam ser organizadas a cada etapa, né? Hoje, o que você falaria para uma mãe que acabou de descobrir que o filho é autista? Primeiro, paciência, né? Empatia, né? Porque a gente é ser humano e a gente tem os nossos desejos, as nossas frustrações. Quando você se depara com um diagnóstico, é como ela falou, Fabiana falou, não é lindo. A gente não gosta daquilo que ouve, né? A gente gostaria de falar, não, eu não tenho problema nenhum, minha vida tá ótima, né? Tem alguma dificuldadezinha aqui, mas não, né? Meu filho precisa de atenção. Então, mães, não deixem passar qualquer sinalzinho que você vê que é diferente, vá atrás, né? Pela questão da qualidade, né? De vida, sua, do seu filho. Diagnóstico não é sentença, né? Diagnóstico é para você se conhecer e saber o que a pessoa está querendo, o que tem ali por trás daquilo, mas eu digo muita paciência, mais amor do que você já tem, né? Para dar, você vai ter que ter mais amor. E otimismo. Porque não dá para ser mal-humorado. Não dá. Não dá, né? Não tem Sabe, escolha, né? A peteca não pode não, cair. Não A gente pode. gostaria, mas a peteca não pode cair, né? A gente chora andando mesmo. Chora andando. Não, é que não é fácil, né, gente? É uma situação difícil. Imagina Muito difícil. o momento que você descobre que o seu filho tem um transtorno. Aquele momento, né? Você passa um turbilhão de coisas na sua cabeça. E agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que procurar? Né? Você, Fabiana, Porque não tem lista pronta, né? não tem lista pronta. Então, Deveria ter, né? já deveria ter, como você comentou, vai aqui, ó, já tem um laudo. Isso. Então você tem que, assim, perto Tinha da que sua ter um casa, caminho. procura ali e tal, não sei o que, é isso. Seria assim, mais ou menos assim. As pessoas terem alguém para aconselhar. Isso. Sim, quando a gente Um pega conselheiro. uma pessoa que vem de um diagnóstico de câncer, Isso. ela é indicada para hospitais de referência. Isso, de referência. De referência, Aí, já ponto, existe. ponto. Primeiro passo. Já existe, é o protocolo. Exatamente. Primeiro passo, ela vai no oncologista. Sim. O oncologista já explica. Já explica Aí a os senhora vai passos. fazer isso, isso, isso. Ok. Pro autismo, não. Não tem. Então, é esse Ela vai desafio. descobrindo, passo a passo, a cada momento ela vai descobrindo o que tem que fazer. É isso. O que eu tenho para agregar para as pessoas que receberam aí de pronto o diagnóstico, primeiro se acolham. Se acolham porque é exaustivo, é cansativo. Ponto. Não existe outra forma. Agora, se acolher é buscar assistência. Então, na rede,
ainda está precarizado. A gente não consegue assistência psicológica na rede com tanta facilidade. Mas as universidades, elas têm alguns Verdade, as lugares, universidades têm. algumas clínicas psicológicas onde vocês precisam buscar acolhimento para se entender, para entender que você não tem nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade pelo teu filho, pelo teu ente ter nascido autista, mas que essa é uma realidade. Daqui para frente, como que vocês vão interagir juntos? Esse é o primeiro passo, cuidar de quem cuida. Você vai precisar ser cuidado. E no outro processo é buscar as situações que elas são importantes. Então, a Dani falou da defensoria pública. Esse é um processo importante para legitimar o que são direitos, né? Estudar sobre isso, buscar entidades sérias que estão divulgando, sempre que a ciência publica de atendimento, de assistência, buscar notícias em ambientes sérios, porque existe muita fake news por aí, que às vezes a gente vai em busca de situações que elas não são plausíveis. Acho que essa é a minha contribuição. Não, muito bom. Muito bom. E ali no Centro TEA, o que que vocês, né, como mães, como mulheres, o que que vocês acham, né? O que que vocês, né? Como que tá isso, né? Vocês passam por lá, fazem a atividade, oficinas, e como que tá sendo, né, para vocês esse momento de ter conseguido, né? Porque assim, tem que passar por uma fila também, né? Com atendimento, a pessoa tem que ir lá, acessar lá um 56 para conseguir entrar numa fila de espera para conseguir ser atendida, né? Mas pela questão de não só o teu filho ser atendido, no teu caso, o teu neto ser atendido, né? Mas você também ser atendida. No momento que você está lá esperando o atendimento dele, você também ter uma atividade direcionada para você. Como que é isso? Deixa eu perguntar primeiro para Dani. Eu achei muito bom essa ideia do TEA, da gente estar ali, né, nesse período ocioso que você fica 3 horas, né? Eu já fiquei pensando, vou fazer o quê, né? Vou tricotar, ficar lendo um livro, ficar lendo, né? Então eu achei muito bacana a gente ter esse espaço, né? E para mim, é um momento muito bom enquanto eu fico tranquila, né? Eu tiro meu pezinho do ombro, porque eu sei que ele está fazendo terapia e eu tô ali numas horinhas para mim, né? Foi onde eu conheci essas mães maravilhosas, a Fabi, exatamente, a Ana, milhares de mães ali que a gente se identificou, né? E que eu acredito que a gente vai ali daquele grupo ter muitos frutos positivos, sem romantizar, mas que a gente possa ajudar outras mães, né? Então, eu acho que o espaço do Centro TEA para as famílias, junto com o mesmo horário dos filhos, é muito legal. Tinha que ser, a maioria das clínicas tinha que fazer isso, né? Eu acho que foi uma iniciativa deles muito sacada. boa, né? Até porque a maioria das instituições não fazem isso, né? Então, eu sinceramente eu ainda não conheço uma instituição. Gente, se tiver alguma instituição aí que vocês saibam que faça o atendimento, uma atividade, um workshop, uma palestra, um curso para as mães, dá a dica aí pra gente, porque eu sinceramente eu não conheço. Também não conheço. Né? Pelo menos assim, as instituições que o Arthur passou, né? O atendimento era para ele. Exato. Então a gente deixava, não tinha que ficar esperando, aguardando ele ser atendido para ir embora. Sim. Né? Então é nesse sentido, né? Sim. A gente acaba não sabendo quais instituições também proporcionam isso para quem está levando, né? Porque às vezes não é a mãe, às vezes não é o pai, de repente é um irmão, né? Alguém da família ali que também um tio, uma tia, um tio, um avô, uma avó, Exato. padrinho, é aquela rede de apoio a rede de apoio né? que você tem. Isso mesmo, né? Então, esse processo. Eu acredito que isso é pioneiro aqui. Eu não ouvi falar em outras instituições. Então, desde os 3 anos ele passa em terapias pelas clínicas aí e nunca vi esse trabalho com a família. Isso é fantástico, porque eu acredito muito nesse processo. Mas, como eu te falei, eu venho de uma outra seara, né, de privilégios ali. E eu vejo a importância que é para a gente poder estar junto, para a gente se acolher nas nossas angústias, tá? E como eu falo, as pessoas me perguntam, você está aqui analisando todo mundo? Eu falei, gente, eu não estou analisando ninguém aqui. Eu tô como vó, tô curtindo. Então lá a gente faz pilates, é uma maravilha. Eu curto. Eu curto também. Quando veio ali de quarta-feira,
que poderia casar com essa questão, e que eu falei para a filha, eu falei, filha, inscrevi lá o TEL, consegui a vaga, tal, não sei o que, quarta-feira, ela, pô, mãe, é o dia que tô fazendo lá o curso, tal, não sei o que, não, mas eu vou encerrar a minha matrícula, como a vida inteira ela vem fazendo isso para se adequar aos horários. Eu falei, não, de quarta-feira eu vou lá no TEA, eu fico com ele. Então, enquanto ele vai para as oficinas dele, que o objetivo do TEA não é clínica terapêutica, não é um processo, mas sim um espaço de sociabilizar, de gerar nos nossos assistidos autonomia, e para nós, a gente participa, além da parte de educação física, a oficina de empreendedorismo. Que também é Que bacana. a Dani já Verdade, ela isso já mesmo. foi lá dar um curso pra Foi gente. dar um curso de educação financeira? De educação foi. financeira. Foi. Então, Orçamento doméstico. orçamento doméstico. Então, assim, é ajuda, né, nesse processo, que a gente tá aqui. A gente não morre em vida, que algumas pessoas morrem em vida, ainda com essa expectativa, esse expertise de esperar algo bom da vida. Né? O esperar algo bom da vida não é romantizar, mas é essa esperança de que alguma coisa possa melhorar. Mas não vem do nada. Não. E ter essa rede de apoio é fantástico. A gente Fantástico. tá lá, tem dias que a gente fala lá para as profissões, Ai, hoje tô a gente com tá uma aqui, a gente preguiça. tá aqui, a gente só quer hablar, né? Isso. A gente só quer compartilhar das angústias. Né? Que ali a gente encontra um ouvido disponível, né? Exatamente. É gostoso. Não, é Muito verdade, gostoso. isso é importante. Você fez lá a palestra, né? Isso. Sobre educação financeira, o quanto é importante também ter esse Sim. momento. Inclusive, eu também conversei com o pessoal lá do Centro TEA, para que eu também pudesse ir lá fazer um workshop, né? Do Bacana. que eu já Bacana faço, isso, né? bacana. Foi. Do que eu Quando já a Ana faço. comentou, a gente falou, pode. Eu mesmo que sou eu uma, que eu também, adoro também fazer as adoro. coisas. Entendeu? Ali, Vai em fazer lá. casa. Também adoro. Que é aquilo que eu comentei lá, manutenção residencial, né? Isso. E você conhecer um pouco sobre esse assunto, né? Que eu já faço isso em Eu sou alguns pereirão em locais. casa. Ah, eu gosto também. Eu sou pereirão em casa. Então, é super bem-vindo o seu Super bem-vindo, conhecimento, sua é verdade. expertise, passar para nós É ali vai verdade, ser vai ser fantástico. ótimo. Então, assim, o quanto é importante a gente estar em conexão. Sim, Porque a gente já leva uma rotina, já é uma rotina exaustivo. exaustiva, que as pessoas não têm essa dimensão. Então, quando você chega no local que você tem o momento que o seu filho ou sua filha está sendo atendida e você também tem o momento de se conectar com outras pessoas, Nossa, isso é excelente. alívio. Uhum. Eu acho que todo mundo ali, já até foi partilhado isso, sente esse alívio, né? Sim, sim, Porque exatamente. você descarrega, você tá Descarrega. sempre assim em Ninguém vai me alerta. julgar Você aqui. tá sempre em alerta. De repente você tira Exatamente. ali um pouco do seu peso, né? E fica mais à vontade. A gente está sempre em alerta, porque assim, é o tempo todo olhando o que ele está fazendo, é o tempo todo vendo como é que ele está. Você não descansa. É hipervigilante, né? Constante. É É um nível de tempo estresse todo. corporal que é corporal. insano, gente. É o tempo insano. todo. Então, Se assim, fizer um exame de cortisol, nossa. mas é isso aí. Gente, chegamos ao final, né? Então, assim, é um assunto que com certeza a gente conseguiria ficar aqui falando muito mais, né? Muito mais tempo, mas acho que a gente conseguiu explanar, falar um pouco sobre o nosso universo, as nossas rotinas, algumas situações que a gente vivencia, né? Que a gente já vivenciou. A gente contribuir também, levando essa informação para essas famílias, né? Que de repente está ali um momento de uma mãe, de um pai que descobriu que o filho, né, é autista e de repente, e agora? O que eu faço da minha vida? Né? Assim, o mundo não está perdido. Né? Existe uma rota, né? Não é fácil, né? O caminho não é fácil, a estrada não. Ela não é uma estrada fácil de se, né, de se percorrer, né? Como diz, a trilha não é fácil, né? Não é uma caminhada fácil, mas ela é possível. Né? E juntos a gente consegue ficar forte. Exatamente. E essa conexão com outras famílias, o quanto isso é importante para a gente avaliar, tá ali conhecendo, dando suporte, conhecendo, sabendo o que a pessoa pode precisar de ajuda, a gente conseguir dar apoio, o quanto isso também é importante. Né? De repente, a gente começar a olhar um pouco mais de forma a gente conseguir dar um pouco de atendimento, de repente, a gente começar se conectar com mais pessoas para a gente conseguir, de repente, além de, como diz,
a gente tem uma série de coisas para fazer, mas a gente ainda consegue arrumar um tempo para ajudar o outro. É verdade. Te dobra, né? Te O nosso dobra, ali, é bem. isso. A gente sai é a capacidade de empatia, né? Empatia, é. De olhar além das aparências, além de tudo que eu tenho no meu bolso ali de Isso. problemas, para poder dar um pouquinho de atenção. É. Mas eu acho que é esse o segredo da vida, né? A gente tá aqui nessa vida Exatamente. para, de alguma forma, Contribuir com o próximo. contribuir com o próximo, né? Para mim, senão não faz Sim, sentido. senão não faz sentido, Né? exatamente. Se eu passar por aqui sem. Como diz, dar eu não nome tô aqui da a passeio, né? Fabiana, né? Então, o que eu tô fazendo aqui? É. Eu acho que a gente tem que tentar mesmo ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? Não, bacana. E é Isso aí. Bom, Agradeço. para a gente finalizar, Dani, quer deixar algum recado? Quer deixar alguma mensagem para quem está vendo o nosso episódio? Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Estou muito feliz de contribuir de alguma forma e vamos em frente, com esse otimismo, com essa alegria de viver e vamos para frente. Você disse, você está trabalhando de maneira home office, né? Isso online, né? Vendendo tênis. Agora eu comecei a ajudar um amigo que tem uma empresa de contabilidade. Então eu vou começar a ajudar ele a fazer uma consultoria, também PJ, né? Mas isso eu comecei agora, eu acho que vai pegar mesmo pro ano que vem, né? Pro ano que vem, finalizando pro ano o que vem a né? pessoas, de repente, É. você consiga aí mais gente para conseguir, de repente, te trazer mais Isso, recurso, né? exatamente. Isso aí também é uma oportunidade, gente, de repente, Buscar. contrate aí Contrate a a Dani. Dani. Contrate a Exato. Dani para ela poder te dar de repente, aí ela te auxiliar, dar uma consultoria, principalmente na parte da educação financeira da casa, né? Isso aí Da também casa, da empresa. da empresa, né? Então isso aí pode te ajudar Pode também, sim. trazer pessoas que possam, de repente, te contratar, né? Isso. E aí, eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos de vocês, para quem quiser entrar em contato, fazer, de repente, algum contato, né? Para que a pessoa possa, o Instagram, o seu Isso, Instagram, legal. alguma coisa, né? Para as pessoas poderem acessar vocês, né? Tá ótimo. Né? Fabiana, Agradecer, né, Jota? Agradecer esse momento com a Dani, que é fantástico, né? Esse contato, essa conexão. E eu tenho aí para deixar para vocês essa expectativa também, essa fé, né? Esse processo que inicia ali com um diagnóstico, mas não encerra a vida. Você vai seguir a vida por um outro prisma, uma outra conexão. E se eu puder colaborar com vocês, eu sou Fabiana Tomás, especialista em psicologia clínica, especialista em saúde mental também, atendo adolescente, adulto e idoso. Então, quem estiver passando por dificuldades na vida, aí você vai falar, poxa, todos nós estamos passando por dificuldade, mas está no momento que quer entender essas dificuldades, eu posso colaborar com você. O meu Instagram é @eusoufabitomás com TH e 2 Es no final. Então, me segue, entre em contato comigo através do direct e a gente pode organizar aí uma sessão, trazer esse momento de amparo, de acolhimento e, sobretudo, de autodescoberta, né? De autoconhecimento. legal. Isso. Você não falou o seu Instagram. Fala o seu Instagram. Meu Instagram é @Daniela com 2 Ls, de Andrade Barreto. Bacana, muito bem. Não, parabéns, eu quero agradecer muitíssimo a presença das duas aqui, né? Eu acho que para esse conteúdo foi extremamente rico, né? A gente poder falar para o nosso público sobre esse assunto, né? Quero trazer mais pessoas para que a gente possa se aprofundar, falar mais sobre esse assunto, que é um assunto importante, né? A sociedade precisa conhecer mais sobre isso, né? Sobre esse assunto. Então, assim, muito obrigado pela presença de vocês, né? Que Deus abençoe aí grandemente vocês, né? Né? O netinho, né? O filho, né? A filha, né? Que também não é fácil para ela, né? Deve ter uma carga aí puxada que não é fácil, mas é possível, as coisas, né, vão se encaminhando, as coisas vão se encaixando, né? Então é isso, gente. Então, gente, aqui para essa câmera aqui, quero agradecer novamente aí a audiência de vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, conheça o nosso conteúdo, Primo Zecast, deixa seus comentários. Você que é uma mãe, um pai de um autista, fale para nós, fale, né, mande uma mensagem, manda, sobre esse assunto que a gente
falou hoje, sobre esse assunto que a gente conversou. Conta um pouquinho da sua história, que a gente quer saber também da sua história, das suas lutas diárias, da sua rotina. Fale um pouco da sua vida também aqui, tá bom? Quero agradecer muitíssimo aí a presença, né, das meninas aqui e até a próxima. E um grande abraço a todos e fique com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau.